Outra coisa que traz felicidade ao casal. Vamos abrir em 1 Coríntios capítulo 7. Outro motivo de crise. Mais uns minutinhos e eu termino. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, no verso 3. O marido conceda à esposa o que lhe for devido, e também semelhante à esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim tem o marido. E também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. 5. Não vos privei um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Até aí, olhe para cá. Nós estamos aqui, aplicando princípios bíblicos para a saúde da família. Ontem foi a introdução, hoje são princípios de dois componentes da família, marido e mulher, esposo e esposa. E nós lemos na carta de Paulo aos Efésios. E aquele que estiver debaixo dessas balizas, terá um casamento sólido, forte, promissor, saudável. Quais outros empecilhos, outros gigantes contra o casamento? Quais são as outras causas das crises conjugais? Talvez você está passando crises. E não é por causa daqueles princípios que estão em Efésios, mas você está tendo crises no casamento, e às vezes não sabe por quê. Outro princípio interessantíssimo para a saúde do casal, é o sexo. O sexo é algo importantíssimo no contexto do casamento. Meu irmão, o sexo não é pecado, o sexo é agradável. O sexo é puro, ele é bom, traz benefícios. O sexo é um mandamento, pecado é não fazer sexo. E talvez a crise conjugal sua, a causa dela é de um fator que você tem ignorado, achado irrelevante, achado supérfluo, e ele é tão importante quanto os outros. Paulo destina quase um capítulo inteiro para falar sobre sexo no contexto do matrimônio, como mandamento, trazendo balizas para um casamento sólido e feliz. E talvez você entrou aqui e ignora a área sexual. Talvez você entrou aqui e não tem relação sexual ativa com seu marido há semanas, meses, até anos. E isso é uma crise. Você pode entrar num colapso com seu marido. Porque não só biológica, fisiológica, naturalmente você vai causar distúrbios em ambos, como também são princípios espirituais quebrados, onde Satanás tomará terreno, proveito e trará caos ao seu casamento. E nós precisamos aprender isso. As relações sexuais dentro do contexto do matrimônio são mandamentos. Provérbios 5 diz: desfruta da mulher da tua mocidade, como mananciais de água, bebe das suas fontes. O sexo é prazeroso, é gostoso, é feito por Deus, é um dom de Deus para ser feito dentro do matrimônio, dentro do casamento. E Coríntios vai dizer que quando ele não é feito, aí que é pecado. E talvez você está pecando, levando o seu casamento em crise, porque essa área está sendo ignorada, não está saudável, está com problemas. Talvez porque o seu marido tem impotência sexual, talvez porque você tem problema de frigidez e não pode satisfazê-lo. Isso está gerando sequelas, ofensas, agressões, etc., levando a crise no casamento e até com os filhos, por causa dessa área. Você deve colocar em dia, analisar, estudar o que a Bíblia fala sobre o sexo. Você deve executar, aplicar na sua vida a dois, casados,
os princípios do sexo, devem ter uma vida saudável, feliz, viçosa na área sexual. E aqui Paulo dá uma dica para nós: como deve ser feito, por que deve ser feito. E eu aconselho muitas pessoas que têm tabus, pessoas que têm problemas com a área sexual, pessoas que não se deixam ver nuas um para o outro, depois de anos de casado, mulheres que não permitem ser tocadas em todo o corpo, homens que têm a sua integridade ferida por causa de uma mulher, pessoas que sofrem sequelas, traumas nessa área, de longo tempo e não se recuperam, mulheres que foram feridas, ofendidas ou violentadas na infância, na época de solteira, e levaram isso para o leito conjugal, e não conseguem se recuperar, homens truculentos, violentos, insensíveis, que acham que a mulher é um objeto de prazer, para sua satisfação, e por causa disso fere ela, e a relação sexual está em crise. É um princípio tremendo para o casamento, é um princípio que compreende saúde, obediência, bênção sobre o lar, e que o contrário também ocorre. A falta dele traz maldição, brechas e crise em todo o seio da família. Se você tem crise nessa área, se você não tem relações sexuais com seu cônjuge regularmente, procure ajuda. Isso é uma falha, é uma infração da lei de Deus, são brechas para o inimigo, e talvez a crise do teu lar é exatamente por causa dessa área. Ela compreende algo espiritual. Veja o que Pedro diz na sua carta, no capítulo 3, versículo 7, ele diz assim: maridos, coabitai com as vossas esposas, com entendimento, dando a elas a honra, como o vaso mais frágil. Tá, tudo bem, onde que entra o contexto espiritual? Para que as vossas orações não sejam impedidas. Coabitar significa conviver, estar com elas e fazer sexo. Façam isso com entendimento, dando honra, para que a oração não seja impedida. Tem gente que está passando crises espirituais por causa da relação íntima, que não está em dia. É muito forte, e Paulo vai ensinar aqui como deve ser feito. Então vamos ver rapidamente, verso 3, 1 Coríntios 7, verso 3, o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. Olha só, maridos, pague a devida benevolência à esposa, esposa, pague a devida benevolência ao marido. Sabe o que Paulo está ensinando? Mulheres, satisfaçam sexualmente seus esposos. Maridos, satisfaçam sexualmente suas esposas. Ele está dizendo aqui que deve ser comum e ativa a vida sexual do casal, e cada um dos cônjuges não tem o dever de satisfazer a si próprios na hora da relação, e sim o seu parceiro. Então ele está mandando fazer sexo dentro do casamento. Tudo que é fora é pecado. Ter vida ativa. Provérbios diz para gozar da mulher da mocidade, como um dom prazeroso e gostoso para o casal. E ele está dizendo como deve ser feito. A esposa tem o dever de levar o homem ao clímax, satisfazer ele sexualmente. Vai a pergunta: esposas, vocês satisfazem os seus maridos sexualmente? Ele sai de uma relação satisfeito, ele atinge o clímax, ele é satisfeito com a relação que você proporciona a ele. Maridos, as suas esposas são realizadas na hora do ato sexual, você leva ela ao clímax, você satisfaz ela em todo o ato sexual, a ponto dela atingir o clímax? Ou você trabalha a relação só para você? Ou a esposa trabalha só para ela? Pague a devida benevolência. Tem atos sexuais que são verdadeiros pesadelos, são coisas que geram muito mais desconforto, trauma, do que prazer e completude, porque está faltando o seu empenho, esposa, de agradar ele, e seu empenho, esposo, de agradar ela. Como que satisfaz sexualmente? Talvez começa no dia. Por que a sua esposa não se realiza? Você é grosso, estúpido, não conversa, não liga.
reclama da comida, chega à noite, 11 horas, 11h30, procura ela como objeto. Ela não vai ser satisfeita com um homem que agrediu ela de dia, que não elogia ela, que maltrata e quer fazer relação. Ela não vai chegar ao clímax. Então você, talvez, para satisfazer a sua mulher, elogia, agrade, faça carinho, presenteie, valorize a sua mulher, seja sensível, não grosso, estúpido. Então aquela doçura, aquele carinho todo transformado num ato sexual, vai levar aquela mulher ao clímax. Pedro também diz: coabitai com entendimento, dá honra a ela que é o vaso mais fraco. O homem tem o sentimento de posse, de agressão animal. Tenha cuidado, seja sensível com as palavras que você vai falar, carinhos, afeto, aquilo todo associado a um bom tratamento na semana, vai fazer essa mulher ir às alturas, às nuvens, ela vai chegar ao clímax. É o seu dever, marido, não a você, a ela. Esposas, a mesma coisa. O que você está fazendo com o seu marido? Para levá-lo ao clímax. Você é aquela pessoa fria, que não tem criatividade, que também não tem carinho, uma pessoa atrofiada. Leve o seu marido ao clímax, tenha cuidado, converse, acaricie, fale com ele, entre em um acordo no momento da relação, leve ele a atingir o ponto máximo, leve ele a desfrutar da relação, satisfaça-o sexualmente. Geralmente as mulheres são sem criatividade, fechadas, frias, acham que a relação sexual é um tabu, acham que é pecado, que não pode, que é isso, que é aquilo outro, e perdem a liberdade, perdem ali o vício da relação. Leve o seu marido ao clímax, satisfaça-o. Às vezes é um diálogo, às vezes ele vai gostar de determinada situação, determinada palavra, determinada peça de roupa, e aquilo para ele leva ele. Fale com ele, satisfaça. Segundo, versículo 4: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Sabe o que ele está ensinando aqui? Na relação sexual não pode haver chantagem. Seu corpo não é seu, mulher. Chantagem. Aquela mulher que quer dominar o marido na área sexual. Aquela mulher que para obter dinheiro do marido, chantageia ele, deixa de fazer relação, para que o marido atenda a sua vontade. Você não pode fazer isso. Aquela mulher que quer conseguir algo do marido, e usa a área sexual para conseguir. Aquela mulher que se fecha, aquela mulher que você não pode fazer isso, o seu corpo não é seu, é do seu marido. O marido a mesma coisa, quer fazer jogo, chantagem, e nessa onda de chantagem, você que chantageia, pode ser a vítima. Se você estiver fechada para o seu marido, ele pode procurar outras fontes, se saciar com outras fontes, que não é você. Não pode haver chantagem, minha irmã. Você não pode usar o sexo como jogo de interesse. Você não pode manipular a relação através do sexo. Ou o marido a mesma coisa, para conseguir alguma coisa, para conseguir um sim da esposa, um não, um dinheiro, uma posse, um vestido, um carro. Não, você não pode fazer isso, esse jogo. O seu corpo não é seu. Você deve atender o marido quando ele te procurar. Você deve atender a esposa quando ela te procurar. Aquilo que for compatível, que for mútuo, que for santo. São as balizas para o sexo. O segundo item no 4. A mulher não tem poder sobre o corpo e o marido não tem poder sobre o corpo. O que significa? Os dois têm liberdade para explorar o corpo um do outro, para atingirem prazer. O ato sexual não é só penetração. Tem gente que acha que o ato sexual é só penetração, carícia, beijo, toques. Vocês têm liberdade para construir a relação e para chegar ao clímax do prazer com o corpo um do outro. Você tem prazer como? Como que você atinge o clímax? Com o corpo da sua esposa. A sua esposa como? Como ela atinge o clímax? Com o corpo do seu esposo. Então os casais têm liberdade para usar o corpo, para que através do corpo um do outro atinjam o clímax, toques, carícias. E tem uma outra coisa, meu irmão, que se está se dizendo por aí, que pode tudo a quatro paredes.
usando esse versículo. Isso é mentira. O sexo anal é proibido. Não é permitido, os elementos da pornografia, que é uma coisa diabólica, da sodomia, estão entrando dentro do matrimônio. E Pedro vai dizer: venerável seja o matrimônio e o leito sem mácula. Essa libertinagem, essa pornografia, não está dentro do contexto sacrossanto do casamento, não. Os casais têm liberdade dentro das balizas declaradas na Escritura. E os elementos da pornografia não podem macular o leito. O adultério, a traição, a fornicação, os sexos bestiais, anais, essas coisas tiradas da pornografia, você não pode executar com a sua esposa, nem com o seu esposo. Cuidado com isso. Quarto, não vos priveis uns aos outros, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Sabe o que ele está dizendo aqui? São princípios para a saúde do casamento, que nós estamos tratando. Estamos tratando hoje de marido e mulher, para ter a saúde na família. Tenhais relações sexuais regulares. Não vos defraudei um ao outro. Não vos priveis. O que está significando? Tenhais relações sexuais regulares. Pastor, meu marido me procura só a cada 15 dias. Tem algo errado. Pastor, minha esposa me procura só de mês em mês. Tem algo errado. Não vos priveis. Ele está dizendo assim, não vos priveis uns aos outros, a não ser por consentimento mútuo, para vos aplicardes a oração. Ou seja, ele está dizendo assim, que o casal só pode deixar de ter relação sexual, quando um dos cônjuges quer se aplicar a oração. Por exemplo, está tendo uma campanha de oração e jejum, ele quer se consagrar, ou o marido, ou a esposa, quer buscar a Deus. Ele só pode deixar de ter relação com ela, para isso, para se consagrar, e tendo o aval do outro cônjuge, consentimento mútuo. Senão não pode. Por exemplo, você é marido, quer ficar 20 dias em oração e jejum sem tocar nela. Só pode deixar de fazer sexo com ela, para esse fim, se consagrar, orar, e se ela concordar, consentimento mútuo. Se ela falar não, você não pode. Mais nada. Muitas pessoas estão deixando essa área de lado e ignorando. Não vos priveis, não vos defraudeis, tenhais relações sexuais regulares. Você precisa investir nessa área. E o que acontece se você não obedecer? Para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência, para que Satanás não tente o cônjuge pelo desejo que ele sente, e não é suprido com você, que está privando ele. Aquele que não tem relação sexual regular, está pavimentando o caminho para o seu cônjuge trair. Satanás pode tentar aquele homem, que a mulher não atende ele sexualmente, a mulher não satisfaz ele, a mulher não tem relação, aí Satanás tenta ele no trabalho, na escola, e ele vai buscar outras fontes para se saciar. Ele vai começar na pornografia, na masturbação, até um relacionamento estranho acontecer, leva até a infidelidade, ao motel, ao adultério. Você pode ser a vítima, minha irmã, se você não está tendo relações sexuais regulares com seu marido, está privando ele, não procura ele. Satanás está tentando por causa do desejo sexual, que é nato, que é normal que uma pessoa tenha, e ele pode estar se envolvendo num jogo, ele pode estar até o pescoço de pornografia, está se saciando com masturbação, com revista, com internet, e até chegar uma mulher, e você pode estar conduzindo ele para a infidelidade conjugal, e você será culpada também. A mesma coisa o marido, que não está dando conta do recado. Você pode também fazendo a mesma coisa. Satanás pode estar tentando a sua mulher, e ela vai cair nas mesmas ciladas que o homem pode cair, e ser levado à infidelidade conjugal. Muito da infidelidade conjugal, igreja, muito do adultério, muito, igreja, das traições, são frutos dos casais não terem vida sexual ativa, dos cônjuges não serem satisfeitos pelos seus parceiros.
Então a área sexual, ela atinge tantas outras áreas, ela é tão importante. Vamos dar um exemplo. Você está tudo bonitinho, é santo, paga a conta em dia, é homem de oração, são pessoas honestas, são perfeitos, mas a área sexual, ela está em crise. O que vai acontecer? Aquele marido não é suprido, não porque ele não te ama, não te quer, porque você não quer. Você tem algum problema biológico, fisiológico, emocional, não sei o que é, não faz. Aquele homem é tentado por Satanás porque ele tem libido, ele tem desejo, é nato do homem. O desejo sexual, ele é legítimo, ele não é pecado. O pecado é a maneira de satisfazer. Satanás tenta esse homem. O que vai acontecer? Esse homem vai cair na pornografia, primeiro pecado. Esse homem vai se envolver com outra mulher e vai para a cama com ela, segundo pecado, adultério. Depois que esse homem adulterar, você vai ficar sabendo, vai levar ao terceiro pecado, divórcio. Depois que levar o divórcio, a guarda dos filhos, vai tocar nos filhos. Quinta coisa, vai trazer traumas e sequelas em você. 5 coisas que a área sexual pode atingir: pornografia, traição, divórcio, filhos e as sequelas em ambos os cônjuges, só por causa da área sexual ter sido ignorada. E Satanás vai vir com violência para prejudicar, para combater essa área.